E se eu te dissesse que existe um personagem bíblico que desafia tudo o que conhecemos? Um rei sacerdote que surge do nada, sem pai, mãe ou genealogia, e que aponta para um mistério ainda maior. Prepare-se para uma jornada no tempo, uma exploração nas profundezas da história bíblica. Vamos desvendar o enigma de Melquisedeque. Melquisedeque, um nome que ecoa através dos séculos, uma figura enigmática que surge brevemente nas páginas sagradas, mas que carrega um significado que transcende o tempo. Quem era ele? Um ser celestial? Um homem imortal? Ou um prenúncio de algo muito maior? Hoje vamos mergulhar nesse mistério, explorando cada detalhe desta história fascinante, que transformará a sua compreensão da Bíblia e do plano de Deus para a humanidade. Para entender Melquisedeque, precisamos retornar aos tempos de Abraão, o pai da fé, quando um evento extraordinário estava prestes a acontecer. Abraão, um líder de fé e coragem, acaba de resgatar seu sobrinho Ló de uma batalha épica. Ele liderou um exército de 318 homens com determinação e fé inabalável, guiado pela mão de Deus. A vitória estava garantida, mas em meio à poeira e ao clamor da batalha, um encontro inesperado mudaria o curso da história. Diante de Abraão, surge Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era um guerreiro, mas uma figura de autoridade e serenidade, um homem cuja presença irradiava paz. Em suas mãos, pão e vinho, símbolos profundos de uma realidade que ultrapassa o campo de batalha. A Bíblia nos diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Abraão, o homem de fé, reconheceu imediatamente a autoridade espiritual daquele rei sacerdote. Ele se inclinou em reverência e, em sinal de gratidão, ofereceu o dízimo de tudo o que havia conquistado. Este não era apenas um gesto de cortesia, mas uma declaração de que tudo o que Abraão tinha e era vinha do Deus Altíssimo, e Melquisedeque era seu mediador visível. Mas quem era Melquisedeque? Por que sua história é tão diferente de qualquer outro rei ou sacerdote da época? Ele não tinha genealogia, não tinha pais registrados. Era como se ele surgisse do nada. O livro de Hebreus nos revela algo extraordinário. Ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Uma descrição que nos leva a uma compreensão mais profunda. E aqui está a chave. Melquisedeque é um tipo de Cristo, uma prefiguração do Messias que viria séculos depois. O Salmo 110, 4 nos diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote eterno, claro, é Jesus. Assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus também é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno. Ele não pertence à linhagem de Levi, mas a uma ordem superior, a mesma ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico era temporário, limitado pela lei e pela genealogia. O sacerdócio de Jesus, como o de Melquisedeque, é eterno. Não depende de linhagem, mas do poder de Deus. É um sacerdócio que oferece a salvação para todos os que creem. O mistério de Melquisedeque também despertou o interesse de outras tradições. Alguns textos judaicos e gnósticos oferecem interpretações alternativas, vendo-o como um ser angelical, um mediador celestial entre o divino e o humano. Embora essas interpretações não façam parte do cânon bíblico, elas nos mostram como o mistério de Melquisedeque continua a intrigar e inspirar culturas e crenças diversas. E qual a lição que Melquisedeque nos deixa hoje? Ele nos aponta para Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, o mediador que nos dá acesso direto a Deus. Assim como Abraão reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque, nós também somos chamados a reconhecer a autoridade de Cristo em nossas vidas, oferecendo a Ele nossos corações como um sacrifício vivo, buscando a Deus em fé e gratidão. O sacerdócio de Melquisedeque nos lembra que o plano de Deus é eterno, que ultrapassa todas as barreiras e que se cumpre em Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Espero que a história de Melquisedeque tenha inspirado você a ver o plano de Deus de uma maneira nova. Lembre-se de que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, que nos oferece vida eterna e reconciliação com o Pai.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Que Deus abençoe sua jornada e te inspire a mergulhar mais profundamente nas verdades da Bíblia.